Estamos iniciando mais um estudo de número 5 desse trimestre. E você pode observar que o título é Filhos da Promessa. Você faz parte, se formos analisar a linha do tempo, de uma promessa. Você faz parte de uma aliança, você faz parte de um contrato, você faz parte de um acordo, ou seja, você faz parte da promessa. Portanto, você é filho da promessa. Gostaria de ler com você nesse momento o verso que abre o nosso estudo. Acompanhe comigo. Mateus 28, 20, Jesus disse: E eis que estou com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Que promessa fantástica! Vale ou não vale a pena ser filho de uma promessa como essa? O próprio Jesus Cristo assegurando aqueles que creem nele, aqueles que desfrutam da nova aliança, ou seja, da aliança eterna de Deus. O próprio Jesus está dizendo que você está seguro, que você está protegido. E em dias turbulentos como os nossos, como é bom saber que alguém se preocupa com nós, que alguém está investindo em nós e podemos contar com a sua proteção, com o seu escudo. A lição aborda também a história de um pai e uma filha que saíram para nadar na praia. Em meio ao momento de diversão, de repente surgiu uma corrente que os separou. Uma forte corrente. O pai teve tempo de dizer para a filha: Filha, não te preocupa, flutua de costas que eu venho te buscar. Eu dou um jeito e venho te buscar. Observem só o que o pai prometeu. É claro, o pai buscou socorro, buscou a equipe de resgate e foram em busca da filha. Procuraram e depois de algumas horas observaram a menina tranquilamente boiando de costas, flutuando, como o pai havia orientado. E depois que chegaram à margem, ela ficou espantada com a preocupação de todos que estavam ali procurando por ela. Ela simplesmente disse: por que motivo de espanto, de susto? Se meu pai disse que iria me buscar, eu estava lá, flutuando como ele me orientou. O meu pai prometeu que ia buscar. Querido, se você entendeu essa história, você vai entender também o desfecho do nosso estudo. Que ele está conectado com uma promessa fantástica de um Deus preocupado com você, um Deus que resgata você, um Deus que avisa: eu vou te proteger, eu vou te buscar, eu vou cuidar de você. Já que nós estamos falando de promessa, nós estamos falando da proteção de Deus e um simbolismo que reflete a proteção de Deus é o escudo. E o tema de hoje, ele aborda justamente isso, o seu escudo. Você já desfrutou do escudo de Deus? Você sente diariamente o escudo de Deus? Você invoca o escudo de Deus? Pois é, se você ainda não está fazendo uso do que Deus coloca à sua disposição, vá pensando e a cada dia, a cada manhã, você pode requerer aquilo que Deus prometeu. E Abraão, que nós vamos ler o texto agora, foi alertado por Deus, e esse alerta, essa dica que Deus deu para ele se estende até os nossos tempos. Portanto, fique atento e acompanhe comigo agora o que está lá em Gênesis 15, verso 1, que diz assim: Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, e lhe darei uma grande recompensa. Deus, de várias formas, continua dizendo para nós: não tenha medo, eu sou o teu
escudo. Você utiliza o escudo de Deus nos mais diversos cenários da sua vida? Quando você vai ao supermercado, você utiliza o escudo de Deus? Quando você vai ao trabalho, você utiliza o escudo de Deus? Quando você vai para uma viagem, você solicita o escudo de Deus? Quando você vai fazer uma transação bancária, você solicita o escudo de Deus? Quando você está fazendo uma negociação, principalmente de valores mais elevados, você requer o escudo de Deus? Pense com bastante carinho nisso, porque os olhos de Deus estão fixados em você. Mesmo que o mundo não atribua a Deus muitas coisas, Deus ama a obra-prima da criação. Deus cumpre a sua parte neste acordo, nesta aliança. E nós, como parte integrante desta aliança, somos o único lado propenso a quebrar. O lado de Deus não falha. Se existe um lado que pode se descuidar, que acaba se descuidando, cometendo equívocos, somos nós. Mas Deus diz, não tenha medo, eu estou com você. Não se esqueça disso. Bom dia, amados irmãos, é um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Hoje, com a ajuda do Espírito Santo, com a sabedoria de Deus, nós vamos estudar a promessa do Messias, parte 1, segunda-feira. Então, o título da nossa lição é Filhos da Promessa, Lá em Gênesis 28:14, nos diz assim: em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Essa foi a promessa que Deus fez a Abraão, Ele disse que em Abraão seria abençoadas todas as famílias da terra, E Abraão tinha que cumprir a sua parte, se porém tu uma bênção. Nós sabemos que a partir lá de Gênesis 3,15, Deus fez uma promessa que descendente da mulher ia esmagar a cabeça da serpente. E aqui agora Deus fez uma promessa a Abraão. E nós sabemos que essa promessa que ele fez a Abraão se estendia até nós, até o final de todas as gerações, Então, na nossa lição também diz que mais de uma vez o Senhor disse a Abraão que em sua descendência todas as nações da terra seriam abençoadas. Nós sabemos que Abraão teve Isaac, E Isaac teve Jacó, e Jacó teve os seus 12 filhos que foram divididos em tribos. E da tribo de Judá saiu Davi, E lá da tribo de Judá veio a promessa do Messias. Nós sabemos que o próprio Davi fez muitos salmos a respeito da vinda do Messias. E Messias era a promessa de Deus, lá desde Abraão. Como seríamos abençoadas todas as nações da terra, Abraão tinha esse poder. Ele poderia ser uma bênção também para as nações, mas só através de Cristo Jesus essa promessa pode ser cumprida, porque Deus salvou a humanidade através de Cristo, quando Cristo morreu na cruz, Então Deus pregou através de Abraão o Evangelho eterno, O Evangelho de Cristo Jesus. Pense na promessa da aliança feita após o dilúvio, na qual o Senhor prometeu não destruir o mundo com água novamente. De que adiantaria essa promessa se não houvesse a promessa de redenção em Cristo?
resolveria alguma coisa? Não, né? Todos morreriam e teriam acabado a sua vida. Mas Deus não. Ele prometeu uma promessa de vida eterna. Era a vida para sempre, né? Evidentemente, a pergunta 4. Como você entende a noção de que Abraão, por meio de Jesus, todas as famílias da terra seriam abençoadas? E o que significa? Nós já entendemos, né? Que Jesus resgatou todas as pessoas que aceitassem Ele como seu Salvador. Jesus não pode salvar aquele que não quer, né? Jesus só pode salvar aqueles que desejam, que aceitam Jesus como seu Salvador. Então, todas as famílias da terra são abençoadas através do sacrifício de Cristo Jesus. Evidentemente, a promessa da aliança do Salvador do mundo é a maior de todas as promessas de Deus. O próprio Redentor se tornou o meio pela qual as obrigações da aliança foram cumpridas e todas suas outras promessas concretizadas. Todos os judeus, todos os gentios, todos aqueles que aceitaram Jesus, ele será salvo. Que grande promessa, né? Assim como Cristo morreu e ressuscitou, nós também vamos ressuscitar um dia, graças ao sacrifício de Cristo Jesus. Eu quero ler com vocês Gálatas 3, 27 a 29. Daí nós vamos entender bem o significado dessa promessa. Porque todos quando fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. O 28, dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então somos herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão, né? Bendita todas as nações da terra, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que lindos versículos, né, queridos? Porque a promessa de vida eterna em um mundo sem pecado e o sofrimento nos atrai tanto, será que ansiamos o cumprimento dessa promessa porque foi para isso que fomos criados, originalmente porque, ao desejá-la, almejamos algo fundamental para a nossa natureza? Sim, né? Fomos criados para sermos eternos, não fomos criados para morrer. Então nós almejamos porque fomos criados para isso, mas precisamos amar a Jesus, aceitar o seu sacrifício. Não só de Jesus, mas do Deus Pai também, que deu seu Filho para morrer por nós. A promessa do Messias, parte 2, terça-feira. Para desfrutar da verdadeira felicidade, precisamos viajar para um país muito distante, até para fora de nós mesmos? Não, né? Que coisa! Jamais. Você concorda com a situação acima? Não. A palavra do Senhor diz que não vai ser assim. Diz lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Vamos ler. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os nós vivos, aqueles que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, e entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Sabemos que Jesus, quando ele voltar, ele vai ressuscitar os mortos com o poder da sua palavra, né? Mas nós ficaremos na terra só. Depois vamos ficar nos céus por 1000 anos, depois retornaremos a essa terra. Não vamos sair dessa terra para sermos felizes eternamente. A palavra do Senhor não diz isso. Apocalipse 3:12. Vamos ler Apocalipse 3, versículo 12. Vamos ler então.
Ao vencedor falo-ei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome de meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então isso é verdade. Deus descerá dos céus com a cidade de Jerusalém, e todos habitaremos no seu santo trono, porque o trono de Deus será aqui na terra. E lá diz Apocalipse que não vai haver mais morte, nem tristeza, nem pranto, nem dor, e não haverá mais necessidade da luz do sol, porque o próprio Deus será a luz. Mas sabemos que vai ter o sol, as estrelas, né? Mas Deus vai ser a luz maior, que vai estar conosco para sempre. Aqui nos chama a atenção do seguinte, descrição de Agostinho. Ele escreveu uma condição humana. Essa nossa vida, se é que é uma vida repleta de males tão grandes, pode ser apropriadamente chamada de vida. É um testemunho de fato, do fato de que, desde o início, a humanidade mortal tem sido uma raça condenada. Pense primeiramente no terrível abismo da ignorância da qual procede todo erro e a que assim envolve os filhos de Adão em uma poça sombria da qual ninguém pode escapar sem labutas, lágrimas e medos. E ele descreve aqui como se fosse hoje em dia, né? Então, ele diz assim, que então tome o nosso amor por todas as coisas que se mostram tão vãs, venenosas, geram tantas mágoas, tantos problemas. Ele diz que nós vivemos em conflitos, discórdia, fraude, furto, roubo, orgulho, inveja, ambição, né? Homicídios, adultério, incestos, paixões desavergonhadas, blasfêmias, perjúrio, iniquidades contra os vizinhos, pecados contra a religião de Deus. Tudo isso enche o nosso mundo, né? E como nós vamos sair deste mundo tão pecaminoso? Através de Jesus Cristo, nosso Senhor, né, queridos irmãos? Deus deixou o privilégio para nós sermos resgatados por Cristo Jesus, perdoou os nossos pecados e perdoa ainda os nossos pecados, porque Ele está lá como nosso advogado nos céus. Mas um dia Ele virá nos buscar dessa terra tão cheia de violência, tão cheia de doenças, né? Agora essa pandemia, mas Jesus nos prometeu e Ele vai cumprir. Pense, irmãos queridos, felizmente, por mais difícil que seja a nossa situação, o futuro será brilhante, mas apenas em razão do que Deus fez por nós mediante a vida, a morte e a ressurreição e o ministério sacerdotal de Jesus Cristo, o cumprimento supremo da promessa da aliança feita a Abraão, de que por meio da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Que Deus nos ajude, queridos irmãos, a amar a esse Jesus que nos amou tanto, que veio, como diz lá em Isaías, que nós estudamos o trimestre passado, ele veio como servo sofredor, sofreu todas essas coisas horríveis até a morte de cruz por nós. Que Deus nos ajude a sermos fiéis a Ele. Continue estudando a lição, irmãos. Que Deus os abençoe. Amém. Meu irmão, minha irmã, onde quer que você esteja, receba mais uma vez a minha saudação em Cristo Jesus. Feliz eu estou, porque sei que muitos amigos, muitos irmãos têm lido e até comentado esses vídeos que nós temos gravado semanalmente, né, para auxílio da Escola Sabatina. E essa semana estamos falando da lição de número 5 desse trimestre,
e o título é Filhos da Promessa. E na lição de quarta-feira, o título é Uma Grande e Poderosa Nação. E eu quero ver se, na medida do possível e do entendimento que o Espírito Santo me dá e me deu através do meu pedido em oração antes de começar a gravar, que me dê inteligência para fazer uma síntese aqui da lição de quarta-feira, né? Você já viu algumas promessas, né, do Messias 1, Messias 2 que viria, e agora a lição vem falando uma promessa que Deus fez a Abraão. Veja, Deus não apenas prometeu a Abraão que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Não. Ele também faria dele uma grande e poderosa nação. Veja bem, uma grande promessa a um homem casado com uma mulher já com a idade bem avançada, já sem condições de ter filhos. Mas glória a Deus, né, meu irmão, pelo poder de Deus, que ele promete e obviamente cumpre, né? Isso é um milagre. Abraão, dos altos dos seus 95 anos, e também sua esposa, já com idade bastante avançada, não poderiam ter filhos, mas mesmo assim Deus vem e promete a ele que dele faria uma grande e poderosa nação. Porém, Abraão, como eu disse, não poderia ter filhos, portanto não possuía descendentes ainda. No entanto, essa promessa não foi completamente cumprida, porque em vista dele não ter descendentes, né? Mas mesmo assim Deus fez essas duas promessas para ele. Dá para entender que são duas, né? Porque prometeu que nele seria abençoada toda a terra, primeira, né? Segunda, que faria dele uma grande nação. No entanto, essa promessa, né? Claro, todos sabem, ela não foi cumprida na íntegra enquanto Abraão viveu, mas depois ele teve seus filhos, né? Ele teve seu Jacó e Isaac, né, por exemplo, que também não viram o cumprimento da promessa. Mas Deus prometeu então a Jacó, dando uma informação que essa promessa se cumpriria no Egito. Então eu quero pedir licença, como eu sempre faço, meu irmão, para ler para você o que está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 46 e no verso 3. Eu quero que você preste atenção para ver o que você pode extrair daí. Então diz assim: Então disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Deus está falando isso aqui para Jacó, meu irmão. Então ao passo que ele fala para Jacó, ele fala já para um descendente de quem? De Abraão. Você também é um descendente de Abraão. Então você vê que Jacó então recebe essa promessa, crê nela e desce para o Egito. E por fim, essa promessa foi cumprida, como nós vimos e vemos, né, até hoje. Vivemos numa grande nação, porém o clamor de Deus continua, né, meu irmão? Ele quer abençoar você, quer abençoar a mim, quer fazer de você um grande filho, um grande crente, um grande cooperador e um grande servo. Mas por que o Senhor quis fazer uma nação especial da descendência de Abraão? Por quê, meu irmão? O que você acha? Lendo o que está escrito lá em Gênesis 46, verso 3, por exemplo. Porque por meio de Israel, né, Jacó, Deus desejava abençoar todas as nações. Então, por meio de Abraão, por meio de Jacó, né,
por meio de Isaac, que apesar de não terem visto essas promessas cumpridas, mas por meio deles, Deus quer nos abençoar. Que você, pela graça de Deus, entenda e veja como você é grande também no reino de Deus. Daqui a pouco eu volto, meu irmão, tá? Até mais. Continuando então, irmãos, lição de quinta-feira, engrandecerei o seu nome. E lá em Gênesis 12:2 nós temos o que está escrito assim: farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Veja bem, Deus não está ordenando nada e não está impondo nada. Deus está dizendo que fará, ou naquele tempo que faria, né? Dele uma grande nação, etc, etc e tal. E você vê que no final do versículo diz: seja uma bênção. Então você vê que ali tem um ponto de exclamação, como quem diz assim: Darcy, seja uma bênção. Né? É uma exclamação que ele faz ali. Importante a gente atentar para esses detalhes, para a gente ter uma melhor interpretação do texto, né, meus irmãos? Deus prometeu engrandecer o nome de Abraão, ou seja, torná-lo famoso. Mas por que o Senhor desejaria fazer isso por um pecador? Bom, você pode fazer essa pergunta de vários ângulos e para várias pessoas. Por que Deus deseja salvar o Darcy, o Paulo, o João, o Antônio, a Terezinha, né? E todos os nomes, todo o povo? Porque se todos somos homens, logo todos somos pecadores. E por que Deus deseja nos abençoar? Sempre desejou. E por que ele desejava tornar Abraão famoso, uma vez que ele mesmo crendo em Deus, ele era pecador. Eu também creio em Deus. Satanás também crê em Deus. Mas então por que Deus queria engrandecer o nome de Abraão, torná-lo famoso? Ora, Deus queria engrandecer o nome de Abraão para que outras nações vissem, né? E também o adorassem. Então, para que outras nações vissem Abraão um exemplo. Mesmo pecador, mas ele foi considerado o pai da fé. Então, pela fé, você sabe, ele colocou seu filho ali à disposição para morrer, né? Então, é a genuína fé, né? Então Deus tinha esse propósito: vou engrandecer o teu nome para que outras nações vejam em ti o teu exemplo e também me adorem. Agora, eu quero ler 2 textos para você, irmãos, bem curtinhos, para nós fazer uma análise. O primeiro está em Gênesis 11:4. Gênesis capítulo 11, verso 4. 11, verso 4. 11, verso 4. Diz assim: disseram os homens, né? Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então veja, ali os homens queriam fazer uma grande torre, fazendo aquilo ali uma cidade, e eles ficassem ali para tornar célebre aquela cidade. Agora vamos ver 12, Gênesis capítulo 12 e o verso 2, diz assim, eu já li esse texto para você. Farei de você uma grande nação. Quem é que está falando? Deus.
e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Então veja bem, quem está falando aqui é Deus. Então qual é a diferença entre o Darcy e a sua turma querer levantar uma torre e fazer uma cidade ali? Qual é a diferença daqueles homens lá, querendo com suas próprias forças levantar uma cidade, levantar uma torre que atingisse ao céu, e ali eles tornar-se-iam, né, famosos? Então, não existe, né, irmãos, o homem querer por suas próprias forças fazer o impossível. E Deus prometeu engrandecer o nome de Abraão. E ele foi salvo mediante a fé, né? E, como diz aqui no capítulo 12, verso 2. Então a diferença é brusca, tremenda, né? Por mais que o plano de salvação tenha por base apenas a obra de Cristo em nosso favor, nós, como recebedores da graça de Deus, estamos envolvidos. Vamos dizer assim que o plano da salvação em Cristo é uma bênção, mas nós temos que ter a nossa participação, porque a minha salvação mediante Cristo é uma bênção. Claro que é uma bênção, mas tem que ter a minha participação. Qual é a minha participação, irmãos? É unir o humano ao divino, ou seja, eu tenho que querer. Então nós temos uma função a desempenhar, que se chama livre escolha. Nós temos que ter a nossa livre escolha. Deus não exige nada de mim nem de você. Ele te dá o livre arbítrio. O drama dos séculos atualmente é Cristo e Satanás, a grande batalha, né? E ela ainda está ocorrendo nos nossos dias. Irmãos, temos que atentar para isso, né? É ficar ou correr, é aceitar ou não aceitar, né? É morte eterna ou vida eterna, é Satanás ou é Cristo Jesus, é Cristo Jesus ou Satanás. Então, onde que está a minha participação? A minha participação está em escolher o quê? Vida eterna. Em quem? Em Cristo Jesus. Em homens? Não. Homens querem construir cidades. Deus quer construir para você um reino de salvação. Então, o que falta para mim e o que falta para você? Talvez, eu não sei. Temos que unir, irmãos, o humano ao divino. Em outras palavras, temos que aceitar. A salvação é de graça, está à disposição e é individual. Queira Deus, e é o meu desejo que você escolha os favores de Deus para ter a salvação eterna em Cristo Jesus. Fique com Deus, você e sua família, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Amém. É chegado o momento de fazer o desfecho final, de elaborarmos a nossa conclusão. E o que nós podemos afirmar? O personagem mencionado no nosso estudo, mais uma vez Abraão, e realmente ele foi um modelo, apesar de suas falhas, de seus equívocos, assim como nós. Por isso que Deus, que é perfeito, utiliza nós, seres imperfeitos, para fazer os seus pactos, para se manifestar. Você parou para observar isso? Um ser perfeito buscando seres imperfeitos. E ao longo desse estudo você pode observar o interesse do céu pela raça humana. E, por sua vez, os seres humanos, aqueles que entenderam a aliança com Deus, aqueles que
se esforçam para preservar essa aliança, para honrar e dignificar o nome de Deus. Uma característica fundamental é não se concentrar apenas nos momentos deste mundo. Já pensou se nós nos concentrarmos apenas nas calamidades, nos desafios, nas dificuldades, nos grandes obstáculos enfrentados no nosso dia a dia? A dica que a lição nos dá: existe uma promessa, olhe para frente, olhe para a grande recompensa, olhe para o grande prêmio. Nós estamos aqui considerando o contexto da eternidade como apenas um flash. E esse flash de caos vai passar. E em breve, Jesus voltará e nos concederá a eternidade. Tenha em sua mente isso. Cada vez que vier uma dificuldade, nós estamos aqui só passando. Tem coisas grandiosas, promessas magníficas, aquilo que você imagina e também aquilo que você não imagina, coisas muitíssimo superiores àquilo que cabe na sua mente, no seu coração. Acredite no escudo de Deus, acredite na sua promessa, na sua proteção. Que Deus abençoe você e a sua família. Nos encontramos na semana que vem com mais um estudo. Tchau, tchau. Até lá. Senhor, me ajude em minha falta de fé. Me ajude a crer e continuar crendo até o último instante. Em nome de Jesus. Amém.